Professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a aula 3 de cálculo 1, material complementar, os exercícios resolvidos, tá? Bom, vamos lá. Nessa aula aqui, primeira coisa, lembrar que você tem que ler o livro, a aula é presencial, esse material é um complemento, tá? E principalmente, você tem que praticar os exercícios. Pessoal, a lista 3 está lá no site, essa aqui. Temos alguns exercícios, vou fazer alguns, dar dica de outros para vocês aí, tá bom? Então, primeiro, ler a teoria, como sempre estou falando, o livro está lá no site. Segundo, resolver pela definição. Falei que não cobraria de vocês na avaliação, mas vocês têm que ler, né? Ver exercício resolvido, isso é muito bom. Até porque é a definição que prova todos os teoremas que nós vamos usar aqui no exercício 3. Então, vamos fazer o primeiro exercício aqui, ó, para eu falar algumas coisas, né? E complementando e vocês entenderem direitinho. A primeira coisa, pessoal, vamos escrever o limite que nós vamos resolver, né? O limite de x tendendo a 2, tá? A função é uma função muito simples, 2x menos 7, que nesse caso vai dar menos 3. Para eu provar o limite, eu já tenho que saber o limite. Por isso que na primeira aula nós falamos de limite intuitivo. E via teorema dá para ver também que vai dar menos 3. Só que a gente vai provar via definição. Então, ó, só pegar a nossa definição, quem que é o nosso A? 2, e comparando. Quem que é a função? 2x menos 7. Quem que é o limite? Menos 3. E substituir na própria definição. É isso que nós vamos fazer. Escrever esse texto aqui, tá? Então, vamos lá, né? Nós queremos provar que o limite, vou reescrever aqui, ó, vou pegar um slide branquinho para ficar melhor aqui o espaço, de x tendendo a 2, de 2x menos 7, que é a nossa função, é igual a menos 3. Vamos lá, né? Então, ó, escrever aquele texto, dado qualquer epsilon maior do que zero, ele é positivo, vou complementar, tá? O epsilon tem que ser bem pequeno, a gente escreve assim, bem menor do que 1, tá? Deve existir, tá? Leia-se, devemos encontrar, tá? Um delta, também positivo, é uma distância, sempre vai ser positivo. Esse delta também é bem menor do que 1, bem pequeno, tá? Tal que, ó, deixa eu ir mostrando para vocês lá, ó. É isso aqui que eu estou fazendo, reescrevendo, tá? Isso aqui, ó. E agora vem o mais importante, o texto aqui, né? Essa expressão aqui, ó, essa linha, tá? Essa condição aqui, esse condicional, substituindo o A por 2, né? O f de x pela função, o limite, tá? Então, vamos lá. Tal que se 0 menor que x menos o A, que é 2, ó. Isso aqui tem que ser menor que o delta, então, pode ser esse símbolo aqui também, o 0 menor a função, deixei mostrando para entender, ó, f de x, ó, a função, é isso aqui que eu estou fazendo, f de x, 2x menos 7, me guiando pela própria definição, menos o limite, que é menos, aqui o limite é menos 3, colocar entre parênteses, menor que o epsilon. Sempre lembrar que o epsilon está no y, na função, e o delta está no x. Tá? Agora, olha o texto, pessoal. Vamos entender o texto. Vou até mudar a cor aqui para ir apontando e a gente escrever algumas coisas aqui. Ó. O epsilon, não sei quem que é, ele é qualquer, mas é dado. É como se eu conhecesse um valor pequeno, por exemplo, né? Só para a gente entender. Eu posso falar assim, eu quero epsilon 0,1, um valor pequeno? Posso usar. Tá? Poderia ser 0,2, 0,01, qualquer valor. Tá? Então, eu suponho que eu conheço. Então, nós vamos partir disso. Né? Então, a primeira coisa é isso. Ó, partindo, eu gosto de colocar o exercício para ficar mais simples. Tá? De essa parte nós temos o epsilon. Então, ó, 2x, vou fazer algumas melhorias aqui, a gente sabe que isso aqui tudo é a mesma coisa que fazer 2x menos 7, menos 3 fica mais 3 aqui, menos 7 mais 3, esse módulo aqui é a mesma coisa que o módulo de 2x menos 4 menor que epsilon. Então, vai partir disso, tá? Vamos partir disso. De 2x menos 4 menos epsilon. Vou trabalhar com essa expressão aqui, ó. Porque, de novo, porque é dado, olha aqui, ó, não se esqueçam disso, o epsilon é dado. Então, 2x menos 4 no módulo é a mesma coisa que fazer o módulo de 2, fazer as continhas aqui, tá? X menos 2, trabalhando com o módulo, que é igual ao módulo de 2, vezes o módulo de x menos 2,
O 2 é um número positivo, eu sei que isso é 2 vezes o módulo de x menos 2. Agora só, olha o interessante, pessoal. Né? Nós escrevemos aqui, ó, se é uma condicional. Ó, se x menos 2 é menor que delta, eu não sei quem que é o delta, mas eu sei que se ele existir, ele tem que ser maior que x menos 2 em módulo. Então, se eu trocar aqui, ó, por delta, e esse valor aqui eu estou tirando, ó, vamos pensar aqui embaixo, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma continha, só para entender o que eu vou fazer. 2 vezes 3, a gente sabe que isso é 6. Se eu tirar o 3 e colocar um valor maior, por exemplo, 4, 2 vezes 4 é 8. Então, esse 6 é menor do que o 8. Tá? Se eu trocar o 3 pelo 4, é a mesma lógica. Então, eu vou tirar o x menos 2 em módulo e colocar algo que é maior, que é o delta. Então, isso aqui vai ficar sendo maior que 2 delta. Tá? Agora, olha só. O que nós estamos falando? Ó? Resumindo aqui já está praticamente resolvido. Ó. Resumindo o que nós escrevemos aqui. Ó. Nós falamos que 2x menos 4, ao mesmo tempo, tem que ser menor que epsilon. E nós estamos falando agora aqui que 2x, ó, o que nós fizemos aqui, ó, 2x menos 4 tem que ser menor que 2 delta. Então, 2x menos 4 tem que ser menor que 2 delta. Essas duas desigualdades modulares obrigam ó, que o epsilon seja... Deixa eu melhorar esse epsilon aqui. Às vezes escrevendo aqui na pranchetinha eletrônica fica mais difícil um pouco, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Então isso obriga, voltando aqui, que o epsilon seja igual a 2 delta. Nunca perca de vista o que você está escrevendo. Quem que é dado sempre aqui, ó, dado epsilon. O que nós devemos? Deve existir. Até falei, ó, deve existir é no sentido que você vai encontrar. Devemos, pode pensar assim, ó, encontrar, tá? Então, naquele caso que eu acabei de falar, né? Vamos supor que eu estou chutando o epsilon 0, 1. Quem que é meu delta? Aqui vai sair, ó. Então, que é a mesma coisa de falar que o delta, passa dividindo aqui, é o epsilon sobre 2. Então, se eu chutasse 0,1 para o epsilon, está dentro das condições, né? Dado um epsilon positivo, é bem pequeno, deve existir o delta, ou devemos encontrar. Nós encontramos, que seria 0,1 dividido por 2, tá? E aí, o que acontece? Nessas condições aqui, ó, se eu ter o epsilon e o delta com essa relação aqui, essa sentença aqui, esse condicional, vai ser verdadeiro. Vou destacar de verde para ficar bem claro aqui, tá, pessoal? É bem engenhoso, é um pouco complexo, tá? Mas treinando a gente vai conseguindo entender. Bom, para a função linear, inclusive, é muito simples, tá? Nessas condições aqui, eu vou fazer mais alguns comentários. Deixa eu só apagar algumas linhas aqui para ficar mais claro, tá? Nessas condições aqui, ó, delta e epsilon, existindo nessa relação, a gente viu que é possível, nós provamos que o limite da função é esse valor aí, tá bom? O que acontece? Vamos supor que eu fiz as contas, ó, observação aqui, vou até colocar de cor bem diferente para a gente ver que nem sempre quando a gente faz as continhas a gente vai chegar em algo que vai chegar a uma conclusão que o limite existe. Eu poderia chegar a fazer algumas contas aqui, ó, vou colocar como observação, né? Por exemplo, que eu cheguei assim, ó, que delta vezes epsilon é igual a 1, tá? Fiz as contas lá, usando módulo, propriedades, tá? Seja lá o que for. Isso daqui quer dizer que o meu delta, sempre eu tenho que descobrir o delta. Então, é 1 sobre epsilon. Mas o que acontece? Ó? Se o epsilon é um valor pequeno, o delta é grande. Só você fazer alguns exemplos, tá? Então, ó, se eu falar que meu epsilon é 0,1, como eu fiz no exemplo, o delta seria 10. Se eu falar que é 0,01, o delta seria 100. E daí está quebrando, porque nós falamos que eles têm que ser pequenos, né? Bem menor do que 1. Então, se eu fizesse as continhas e chegasse nessa relação, quer dizer que o limite não existiria, tá? Então, fica esse exemplo, pessoal. É algo mais complexo, um pouco mais necessário, tá? Então, tentem fazer o outro exercício, mesmo sabendo que não vou cobrar isso na prova, ok? Vamos fazer mais exercícios aqui. Passando da definição, vamos ver aqui o nosso terceiro exercício. Resolva os limites usando os teoremas 1 a 8, conforme os slides da aula. Na aula de teoria eu expliquei porque 1 a 8, né, a gente vai trabalhar como bloco. Todos esses exercícios têm a mesma característica. Eu vou pegar aqui a letra G, tá? Aqui, ó, raiz cúbica de 5 mais 2x
dividido por 5 menos x. E aí, a partir disso aqui eu vou explicando, tá? Então, exercício 3, a gente vai usar os teoremas, e o limite é o limite de x tendendo a menos 3, da raiz cúbica de 5 mais 2x, dividido por 5 menos x. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, falado na aula presencial, também no resumo, na videoaula, teste, né? O que eu vou fazer? Só substituir. Raiz cúbica, 5, 2 que multiplica menos 3, menos 6. 5 menos 6. Embaixo, 5 menos 3, que fica 5 mais 3. Então, nós temos aqui a raiz cúbica, vou colocar aqui embaixo, tá? Raiz cúbica de menos 1 sobre 8. Tranquilo, né? Nós sabemos que essa raiz cúbica existe e é menos meio, tá? Tranquilo, já sei que inclusive esse vai ser o resultado do meu limite. Só que isso não resolve o limite. Inclusive na aula eu fiz vários comentários, tá, pessoal, na aula presencial, porque que isso aqui não faz sentido, exatamente porque temos que usar os teoremas, tá bom? E os teoremas são feitos passo a passo. Vamos fazer então aqui, né? Lembrando que lá na aula chamei os primeiros 3 teoremas de canônico, teoremas básicos, elementares, fundamentais, que é onde a gente pode fazer essa continha. Então a gente tem que usar, né? Aqui tem uma raiz, por exemplo, tem que usar o limite da raiz, tem a divisão, tem que usar o limite da divisão na ordem. Então vou fazer assim, ó, vou chamar isso aqui de L, de limite, só para não ficar copiando toda hora. Então L. Então primeira coisa, o limite entra na raiz cúbica, tá? Limite, simplesmente assim, tá? Menos 3. E aqui eu tenho ainda a divisão. Professor, eu passei o slide sem querer aqui, deixa eu voltar aqui. Professor, eu posso já colocar o limite dentro da raiz na divisão? Não, né? A jogada aqui é fazer 1 por vez, tá bom? Então, 5 menos x. Então, fica assim, simples assim. E agora, dentro da raiz, é como se eu tivesse outro exercício, eu tenho o limite da divisão. Então, limite em cima, limite embaixo, tá? Tem o teorema que garante isso para nós, por isso que nós podemos fazer. Vai ter a divisão aqui, raiz cúbica, aqui em cima, limite de x tendendo a menos 3, de 5 mais 2x. Vou fazendo isso, pessoal, todos os exercícios são muito parecidos. Eu tenho que fazer isso até no exercício eu ter somente limites do tipo lá que nós vimos os 3 primeiros, né? Limite da função linear, limite da constante e limite da função identidade. Enquanto eu não tiver somente isso, eu não posso aplicar. Que no nosso caso aqui, nós temos agora exatamente isso, né? Aqui em cima eu tenho limite, vou até colocar nos parênteses agora, não precisa, mas vou colocar uma função linear, função do primeiro grau. E aqui eu tenho também o limite de uma função do primeiro grau. Faltou menos 3 aqui. Agora eu já posso resolver. E é exatamente essas continhas que a gente fez aqui. Como você já fez o teste, basta simplesmente colocar menos meio. Muito simples, né? Não tem segredo. Inclusive, eu vou deixar os exercícios da lista aqui, ó, para você terminar de fazer. Tá? E eu vou pegar um outro exercício aqui só para a gente comentar. Vou até criar agora aqui na aula mesmo, tá? De exercício, vamos lá. Então, vou fazer um limite aqui, ó, só para a gente ir conversando. Limite de x tendendo. Vou fazer algo bem diferente. Raiz de 2, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 1. E aqui eu vou colocar raiz de x ao quadrado mais x à quarta, tá? Estou inventando esse exercício agora aqui só para a gente ir vendo o que vai acontecer, tá, pessoal? E aqui vou até fazer assim, ó, isso aqui vezes o limite de x mais 1, tá? Não tem problema, vamos fazendo aqui só para a gente ir conversando. Primeira coisa, pessoal, eu tenho que ver, né, eu comentei isso na aula, se esse limite vai dar uma resposta, se eu substituir direto no teste, um número, né? Tá? Que não seja divisão por zero, tá? E aí, se acontecer isso, é exatamente nesse bloco. E vai acontecer porque aqui nós temos uma raiz, né? A gente já sabe que a raiz de 2 ao quadrado é 2, tá? E aqui vai dar raiz de 2 ao quadrado, depois ao quadrado de novo, vai dar 4. Isso aqui não vai dar zero, então é exatamente esse limite. Por que eu não posso simplesmente chegar e substituir
aqui. Isso é o teste. No teste vai acontecer isso. Ó. Eu vou substituir aqui direto. Ó, raiz de 2 ao quadrado mais 1, faça a continha, vezes raiz de 2 mais 1, dividido por raiz de 2 ao quadrado, mais, eu vou escrever até diferente aqui, né? Raiz de 2 ao quadrado de novo, né? Que é a mesma coisa da quarta potência aqui, tá? Eu consigo resolver essa conta. Bom, mas eu quero mostrar a diferença aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir utilizando os limites aqui, os teoremas de limite, limite da divisão, limite do produto, raiz, na ordem que aparecer, até chegar naqueles casos lá, ó, dos 3 teoremas que nós falamos. Limite da função do primeiro grau, né? Vou colocar aqui x tendendo a k, que vai ficar a vezes k mais b. Limite da constante, que não depende de x, né? Aqui é uma constante. Vamos chamar aqui constante p, qualquer coisa que não é x. E aqui vai ficar o próprio k, ou perdão, o próprio p, né? Não muda. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Fica bem claro aqui, né? É a própria constante. Tá? Estou fazendo questão de ir mudando para você não ficar achando que sempre tem que ser as mesmas letras. E por último, o limite de x, né? Função identidade aqui, quando x tende a k. Geralmente é a, tá? Eu não coloquei a porque já tem um a aqui, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal. E aqui vai ficar só substituir k. Enquanto não tiver um desses 3 aqui, eu não posso, né, substituir. Simples assim, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Ó? A mesma coisa, vamos chamar aqui de L, de limite, né? Ó, limite. Então, não vou resolver tudo, mas eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês, só para entender, né? Primeira coisa, limite da divisão. Então, vou fazer aqui, ó, limite em cima, limite embaixo. Vou fazer assim só para ir simplificando, tá? Depois vocês terminam. Okay? Então, o primeiro passo é a divisão, porque a primeira conta que tem aqui é a divisão. Depois da divisão, eu vejo que em cima, aqui, ó, como se, aquilo que eu falei, é como se eu fizesse uma distributiva, como se fizesse, tá, pessoal? Só para ficar mais claro. Eu tenho um produto, então vai aparecer aqui em cima o limite, né, dessa parte aqui, vezes o limite dessa parte aqui. Estou fazendo bem simples, só para entender. Tá? E aqui embaixo teria a raiz, né? Ó, que é a raiz, tal. Aqui teria a continha. Então, o limite agora vai entrar dentro da raiz aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar assim, raiz, né, do limite, e aí você continua. Tá? De novo, estou fazendo bem simples aqui, só um rascunho, só para entender o passo a passo. Quando eu olho aqui, ó, ainda tem uma função quadrática, não posso aplicar, então tem que usar o limite aqui mais o limite aqui. A mesma coisa aqui, eu tenho a função quadrática, uma função do quarto grau, então tem que colocar o limite aqui e o limite aqui. Então, vou ter mais passo aqui, tá? Então, seria aqui, ó, limite de x ao quadrado mais limite de 1, né, vou colocar entre parênteses aqui, vezes limite de x mais 1. Dividido, isso aqui tudo, lá, ó, limite de x ao quadrado mais limite de x à quarta. Tá? Coloca x tendendo a menos 3. Só estou esboçando o exercício, pessoal. Tá bom? Já posso fazer? Ainda não. Só para contar os passos. Porque eu tenho uma função quadrática aqui, uma função quadrática, uma função do quarto grau. Essa parte aqui que eu vou apontar de outra cor aqui, de verde, está pronto. Ó, observem, está pronto. Né? X mais 1, que é a função linear que está nesse caso aqui, ó, o primeiro teorema. Então, eu não preciso mexer. Tá? Vou mexer só nas demais. Vou até apagar um pedacinho aqui, para ficar bem fácil aqui. Quero terminar aqui esse esboço aqui, ó, tá? Só para a gente finalizar. Não adianta ficar fazendo 5, 6, 10 exercícios se você não entender o processo, tá? E o processo realmente é muito simples, tá? Então, aqui vai ficar, ó, limite, eu vou até escrever direitinho agora, ó, de x tendendo a menos 3, de x ao quadrado, ó, mais o limite de x tendendo a menos 3, de 1. Isso aqui tudo vou colocar em colchetes aqui agora, vezes o limite de x tendendo a menos 3, de x mais 1. Isso aqui tudo dividido pela raiz quadrada, eu esqueci de colocar a raiz quadrada aqui no começo, né? Do limite de x tendendo a raiz de 2, x ao quadrado. Eu vou voltar a arrumar aqui que não é menos 3, tá, pessoal? Aqui misturei com o exercício anterior, né? Mas já eu apago aqui e arrumo, tá? Mais
limite de x tendendo a raiz de 2 de x aqui, a quarta potência. E aqui eu posso fechar a raiz. Deixa eu só apagar aqui para não ficar algo confuso. Mas eu quero deixar bem claro que aqui vocês têm que melhorar o exercício. Eu estou fazendo só um roteiro, um passo a passo aqui. Tá bom? Só para a gente contar agora aqui, ó, a gente vai entender agora a lógica aqui, ó, os passos que eu preciso. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Então, quantos passos eu tenho? Ó, vou contar os passos aqui, vou colocar de cor diferente, né? Cada passo desse são os teoremas distintos que nós estamos usando. Primeiro passo aqui, né? Ó, passo 1, limite da divisão. Tá? Depois, aqui em cima, nós usamos outro teorema, que é o limite do produto, 2. E aqui embaixo, o limite da raiz, já entrou, 3. Ó. Tá? Voltando aqui em cima, para chegar na potência, nós tivemos que usar o limite da soma. Então, 4. Esse aqui não conta porque só repetiu. E aqui embaixo também o limite da soma. Então, o mesmo, mas eu vou contar como se fosse outro passo, 5. E aqui, 6, limite da potência. E aqui é a mesma coisa, né? Limite da potência, eu vou contar. É o mesmo limite, mas só para entender o passo a passo, 8. Então, para eu chegar na continha aqui de cima, ó, que é o teste lá, né, que vai dar o resultado, eu tenho que aplicar 8 teoremas, tá? Sendo que uns teoremas são repetidos, claro, tá bom? Mas mesmo assim, a partir desse ponto aqui, daí sim eu posso simplesmente substituir, porque só tem aqueles 3 primeiros teoremas, e o exercício está certo, tá bom? É muito simples de entender. E todos esses aqui, a mesma lógica, né? Letra F, todos eles a mesma lógica. Você tem que ver a sequência das operações e ir usando os teoremas adequados, tá bom? 4. Verifique os resultados da letra A, B e C do exercício anterior usando o método intuitivo. Isso aqui é só para recordar, tá? A primeira aula, a segunda aula, onde nós usamos as tabelas, a calculadora, o método intuitivo. Né? Inclusive, na época eu falei que a gente ia ver depois a definição, os teoremas. Lembrando que o intuitivo não prova, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó, vou pegar a letra B, só para exemplificar também, não vou fazer, vou deixar o esqueminha aqui, já que vocês terão que fazer. Vou deixar pelo menos organizado aqui, tá? Então, o exercício de número 4. Letra B, nós queremos limite de x tendendo a 3. Lembrando que o método que eu uso não importa, tá, pessoal? Se eu fizer via tabela, se eu fizer por teorema, por definição, tem que dar o mesmo limite. Deixa eu só voltar aqui para pegar a função direitinho. Mais 5, né? Menos 4x, mais 5, e o x tende a 3. Ponto. Mais 5. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, as duas tabelas, né? Já que o limite ali não tem lateral, né? Não é na direita nem à esquerda. Então, x e y. X e y. Tabela da esquerda, onde os valores são ligeiramente menores, e da direita. Tá? E aí, sempre bom fazer uma representaçãozinha aqui, né? Da reta real. O número 0, só para localizar, né, a nossa referência, e o 3. E pegar uns valores aqui, né? Vamos pegar um valor menor e um valor maior. Só para a gente lembrar aqui, ó, não pode esquecer desses detalhes aqui, tá? Então, por exemplo, 2,9, e aqui vai ser 2,9, 2,99, 2,9. Nosso combinado, professor Paulo Alexandre, 4 aproximações pelo menos. E do lado de cá, à direita, um pouco maior, 3,1. Então, 3,1, 3,01. Esse método é mais mecânico, mais trabalhoso, mas é bom fazer. Vai usar a calculadora. Pegar os valores e substituir aqui no x. Tá bom? E você vai analisar o y e você vai perceber que esse valor do y está indo para o valor aqui, né, se a gente usasse os teoremas. A gente até sabe, né, que vai dar no final, coincide com a substituição, que não é a mesma coisa. Sempre lembrar que estudar o limite de x tendendo a 3 da função é diferente, via de regra, via de teoria, de f de 3. Não há necessidade de ser igual, tá bom? Então, por isso que nem sempre isso dá certo. E aí, substituindo aqui, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9, vezes 2, vou fazer a continha aqui, ó, 18, menos 4 vezes 3, 12, mais 5, né? 6 mais 5, 11, vai dar 11. Esse lado aqui, a gente vai perceber isso, que os valores que você calcular via calculadora aqui, vai tender para 11 desse lado e desse lado de cá.
Bom, então, via de regra, a tabela não prova. A gente já viu que dava 11, usa-se a definição para provar ou alguns teoremas, tá bom? Vamos aqui. Vou deixar por conta de vocês o sim, que é muito simples, né? Já mostrei bastante nas aulas, simbolado. Então, é só digitar lá e ver se os resultados aqui. Só para incentivar a usar a tecnologia, né? Mas, como sempre venho falando, também não ficar refém só da tecnologia. Só verifique, pessoal. Não use para resolver, tá bom? Resolva aí no caderno, quebrando a cabeça, pensando, e depois joga lá para ver se deu certo as suas contas, tá bom? 6, está aqui o gráfico, a gente vai analisar o gráfico e responder os limites, tá? Eu vou fazer aqui mesmo na folha, só para a gente ir conversando, é muito simples. Pegar alguns exemplos e deixar os outros para vocês aí. Então, primeiro, é mais questão da leitura, tá, pessoal? Letra A aqui, vou tentar. Aqui, pronto. Menos 7 à direita. Então, tá aqui, menos 7. A primeira coisa, o menos 7 eu vejo que não tem salto. E aqui a bolinha está no ponto 1 para y. Então, os limites laterais vai ser 1. Sem segredo algum, tá? Então, já sei que vai dar 1, tanto à direita quanto à esquerda. Inclusive, o limite normal, sem direita, sem esquerda, que é a letra F, também vai dar o mesmo valor, que vai ser 1. Muita atenção quando dá salto, né? Quando o x tende a 1, ó. Então, letra B, letra C, letra E, tem que ter bastante cuidado, tem salto, já dei a dica para vocês. E no 7, olha aqui no 7, lá em cima outra bolinha, onde estou passando o cursor, não tem salto. Tá? Então, na própria aula da teoria, fiz alguns exemplos, é muito simples isso aqui, nem vou responder mais, porque senão perde a graça, tá bom? Pessoal, é isso, espero que tenham entendido e até a próxima aula.